Pessoal, tudo bem? Eu sou Leonardo Sakamoto, colunista aqui no UOL, e eu estou toda semana com vocês falando dos principais assuntos deste nosso Brasil descompensado. Olha, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal do UOL no YouTube, ok? O tema dessa semana, como das próximas várias semanas, será coronavírus. Soa hipócrita e oportunista o presidente da República menosprezar o combate ao coronavírus durante tanto tempo como ele fez, desrespeitando todas as recomendações possíveis de médicos e especialistas, e durante uma coletiva à imprensa com seu gabinete de crise nesta quarta-feira, convocar o Brasil para uma grande união contra a moléstia. O que ele não diz é que a União Nacional estava se formando e foi ele quem apareceu para atrapalhar. Sim, o combate ao coronavírus no Brasil poderia estar muito mais bem estruturado agora, caso o presidente da República fosse outra pessoa. Esquerda, direita, tanto faz. Para quem estava preso em uma caverna sem Wi-Fi, com medo de pegar coronavírus, Jair Bolsonaro foi apertar as mãos e distribuir selfies com um grupo que estava participando do ato contra o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal no domingo. Atos que ele inclusive ajudou a convocar nas redes sociais, apesar de dizer que não tinha nada a ver com isso. Bolsonaro recebeu a orientação de ficar uma semana em isolamento após retornar dos Estados Unidos. Ele retornou inclusive com um monte de gente infectada por coronavírus e, além do mais, tem a recomendação de ninguém entrar em aglomerações, né? Mas o nosso presidente deu uma banana para essas orientações, afinal de contas, como diria o rei Luís XIV, o Estado sou eu. Para ele, um presidente não dá exemplo, dá ordens. Um dos pontos altos da entrevista coletiva foi o momento que cobrou da Globo e da revista Veja que também divulgassem um panelaço a seu favor, marcado para as 21 horas de quarta-feira, dessa quarta-feira, e que foi agendado meia hora depois de um panelaço contra o seu governo que já estava marcado bem antes. Vale ressaltar que entre os manifestantes, de domingo, haviam pessoas carregando cartazes pedindo fechamento de instituições. Ele também deu um joinha enquanto um coro gritava AI-5, AI-5, AI-5. Bolsonaro cuspiu na Constituição no domingo e agora passa óleo de peroba na coletiva dizendo que nada disso aconteceu. O ministro Luiz Henrique Mandetta da Saúde, que reconhecemos vem desenvolvendo um papel diligente e racional no combate ao coronavírus, o que é um milagre tendo em vista a esplanada dos ministérios, fez um contorcionismo semântico para agradar o chefe dessa vez. Questionado pelos jornalistas se os ministros e o presidente não estavam usando as máscaras de forma equivocada, ele tentou convencer que tudo estava dentro do protocolo. Mais ou menos, né? Porque Bolsonaro, a certo momento, usava a máscara de forma tão cômica sobre os olhos que eu imaginei que era de propósito para provocar risos ou alguma empatia com seus seguidores. Claramente, muitos ali nunca tinham colocado uma máscara, mas vale tudo em nome do marketing. Questionado na coletiva se ele tinha subestimado a velocidade de progressão da doença no Brasil, Bolsonaro disse que o país só registrou o primeiro caso no dia 25 de fevereiro. Qualquer gestor minimamente atento sabe que há mais de 2 meses o coronavírus chegaria aqui e faria um estrago enorme, não apenas na saúde pública, mas em toda a economia. Pois para reduzir o número de mortes temos que ficar em casa, deixar de circular, deixar de comprar. Bolsonaro, contudo, temendo que mais um ano de baixo crescimento lhe trouxesse baixa popularidade, permaneceu em negação, criticando e atacando quem alertava dos riscos do coronavírus. Defendeu até que campeonatos de futebol continuassem com público, ao contrário do que vem fazendo líderes mundial e ao contrário do que vem pedindo boleiros em nome da sua própria sobrevivência. O ministro Paulo Guedes, enquanto isso, anunciou na segunda-feira um pacote de medidas para enfrentar o impacto econômico do coronavírus. O pacote veio atrasado e insuficiente. Hoje ele incorporou os trabalhadores informais e desempregados, mas também um número menor do que o necessário e prometeu repassar 200 mangos, R$200 por mês. Bem, como um motorista de Uber informal vai bancar o mês com R$200, eu não sei. Como uma diarista que tem 4 filhos e trabalha numa cidade como São Paulo e precisa do dinheiro extra, porque o Bolsa Família também não dá, não sei como vai se virar só com 200. Deputados do PSB na Câmara propuseram R$500, e vão tentar pressionar o governo para aumentar esse valor. Agora, mesmo que Mandetta, Guedes consigam chegar a um bom denominador, temos sempre o fator Bolsonaro, que alterna momentos de calma com espasmos de ira e irracionalidade. O presidente funciona atacando tudo à sua frente porque está hiperprotegido, até das próprias sandices,
quando age como inimputável. Depois é só dizer que não disse isso. Morreu a primeira vítima brasileira de fantasia, como Jair Bolsonaro chamou o coronavírus nesta quarta-feira em São Paulo. Enquanto o falecimento de um porteiro aposentado de 62 anos era lamentado por sua família, o presidente reclamava do que ele chamou de histeria sobre a doença. E revelou que pretende fazer uma festa de aniversário para ele e a esposa Michele, mesmo com a recomendação do Ministério da Saúde de evitar aglomerações. O presidente vai fazer 65 no próximo dia 21, idade que o porteiro morto na segunda, como tantos outros brasileiros, nunca chegarão exatamente por conta da pandemia. Parabéns, presidente! Entre os futuros mortos e desempregados pelo coronavírus, parte deles saúda o seu governo disfuncional. Qual?